Hoje eu queria fazer uma reflexão, reflexão com caminhada, né? Estou aqui no Parque do Carmo, hoje é dia 25 de dezembro, é Natal, e Natal é uma data muito reflexiva e as pessoas ficam bastante sensíveis e buscando ser feliz, né? Agora, semana que vem, já tem um ano novo e tal. E eu sou um estudante de neurociências dos sentimentos e afeto. Eu sou um estudante que estudo de segunda a sexta-feira. Só que a minha faculdade, o nome dela chama YouTube. E no YouTube, se você quiser fazer o canal de um dente, eles explicam lá no YouTube. Se você quiser fazer uma cirurgia do coração, também tem lá no YouTube. Se você quer estudar neurociências de comportamento, de sentimentos e afeto, como eu gosto de cura interior, libertação, eu gosto de saber tudo que está paralelo ali, né? Filosofia, psicologia, teologia, psicanálise e também agora neurociência, especificamente sentimentos e afetos. E uma coisa que eu aprendi recentemente e me marcou, porque eu tive um quadro de depressão por 6, 7 anos, mais ou menos há 8 anos atrás. Aí quando o fim do meu casamento na época aconteceu, aí me quebrou a alma por inteiro. E aí eu busquei mudar a minha vida. E eu comecei com a espiritualidade, é o meu carro-chefe. Eu acordo todos os dias às 3 horas da manhã, para acordar às 3 horas da manhã, no máximo 9 horas eu estou dormindo, para ter um período de 6 horas de oração. Faço um jejum intermitente, todos de segunda a sexta, de 23 horas de jejum, com 1 hora de alimentação. Coloquei caminhada, estou fazendo agora caminhada aqui no Parque do Carmo, 10 quilômetros. Coloquei corrida, coloquei pedalar, de segunda a sexta-feira. Então é 2 dias caminhada, 2 dias corridas e 1 dia pedalar. Sábado e domingo eu me divirto e dou vazão para a felicidade da minha alma e o que a minha alma quer buscar de prazer, de sensação, de bem-estar. E estou dizendo tudo isso porque estamos nesse período de festas e a gente quer ser feliz, né? A gente quer ter prazer, principalmente na comida, com familiares, com amigos. E estudando neurociência na faculdade do YouTube, com bons professores, tem lá, eu descobri que o cérebro, ele não sabe, ele não tem a menor ideia de como te fazer feliz. E isso mudou a minha vida. O cérebro não sabe, ele não tem a menor ideia de como te fazer feliz. Eu quis ser repetitivo para isso quebrar com as suas ilusões e você buscar o que vai te dar um bem-estar, ou uma felicidade que seja uma felicidade mais calma, uma felicidade mais tranquila. E o que eu aprendi estudando neurociência na faculdade do YouTube é o seguinte: o cérebro, ele só faz 3 coisas por você. Lógico que ele faz milhares de coisas, mas eu estou dizendo assim, de uma forma básica, sobre o assunto felicidade. O cérebro, ele não quer que você morra. Então pode ver, são raras as pessoas que cometem suicídio, né? Tudo bem que existe hoje, segundo a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, 1 milhão de pessoas que cometem suicídio no mundo. É uma guerra silenciosa, mas se você comparar para mais de quase 8 bilhões de pessoas, em porcentagens é bem pequeno. Então o ser humano, ele não quer morrer. Então o teu cérebro, ele é programado para não deixar você morrer. A outra coisa que o teu cérebro é programado é para não deixar você sentir dor. De repente você está distraído, sem querer você encosta no fogão e está aceso. E você vai queimar a mão. Você não vai raciocinar, você não vai pensar, não vai passar pelos teus sentimentos. Você vai puxar a mão instantaneamente, imediatamente, por pura intuição, por puro impulso. Por quê? Porque o teu cérebro não quer que você sinta dor. E a terceira coisa que o teu cérebro não quer é que você não gaste energia à toa. Então o cérebro não quer que você morra, o teu cérebro não quer que você sinta dor, o teu cérebro não quer que você gaste energia à toa. Você vai tomar banho, você já passa o sabonete, se começa pelo rosto, ou pelas axilas, ou pelas partes íntimas, ou pelos pés. Se você fica no chuveiro virado para a parede, ou virado para a porta, ou virado para o lado, você faz tudo no automático. Você pega a pasta de dente, coloca na escova, você já escova de um jeito
se começa com os dentes de cima, com os dentes de baixo, com para cima e para baixo, é tudo automático. Por quê? Porque o cérebro não quer gastar energia. E quando você entende isso, você entende também que o cérebro não tem a menor ideia de como te fazer feliz. Eu sou cristão. Acredito no mito ou não mito de Adão e Eva, que foi os primeiros seres humanos e tal. Mas acredito também na evolução da espécie. Em que sentido? Há 70 mil anos atrás, onde que os seres humanos viviam? 70 mil anos atrás? Na savana africana. E para você sobreviver a 70 mil anos atrás na savana africana, você tinha que ser negativo, pessimista. Ou seja, ficar olhando, né? Eu estou aqui no meio de um mato, aqui no meio do nada. Eu não estou com medo de aparecer um leão, um tigre, nada. Mas na savana africana tinha leão, tinha tigre. Então, a todo momento, aquelas pessoas ficavam procurando ou uma folha que balançasse, fez um barulho aqui, não sei se vocês ouviram, eu já fiquei preocupado. Por quê? Porque o meu cérebro é programado para não morrer, para não sentir dor e para não gastar energia à toa. Então, o meu foco estava aqui em falar. Quando eu vi o barulho, o meu cérebro já, você pode ser risco de morte, você pode sentir dor. E aí, o meu cérebro já foi olhar para trás, tirou minha energia que estava aqui, gastando, pensando, raciocinando para fazer esse vídeo e foi olhar lá tirou tudo, o foco daqui para lá. Tirou a energia daqui para lá, porque aqui era importante esse barulho que podia ser um perigo de morte, de dor na minha vida. Então essas pessoas que viviam na savana africana, quem era negativo, quem era pessimista, quem ficava toda hora olhando para ver se tinha um leão, um tigre, um animal que pudesse devorar e matá-lo, essas pessoas foram aqui, sobreviveram. Agora, um cara que nem eu, querendo fazer reflexão no meio de uma caminhada, estudando filosofia, teologia, psicologia, psicanálise no YouTube, morreria na savana africana. Porque eu quero filosofar, eu quero pensar, eu quero entender o porquê da vida. Essas pessoas que se tivessem na época não sobreviveriam. Então, o nosso cérebro é negativo. O nosso cérebro, ele só quer que eu não morra, que eu não sinta dor, que eu não gaste energia à toa. Se você ganhar 10 mil reais, você vai ficar feliz. Se você perder 10 mil reais, você vai ficar muito, mas muito, muito triste. Porque o nosso cérebro é programado para ser pessimista, para ser negativo, para ver o lado ruim, para murmurar, para criticar. Então, quando você entende que o cérebro não foi programado para te fazer feliz, é você que tem que achar as coisas que faz feliz. Eu sigo na minha vida, depois que eu tive esse período de depressão, onde eu saí, que foi há 8 anos atrás, então eu faço caminhada, saio para correr, saio para pedalar. Essa é a parte de atividade física. São 7 coisas que eu falo que são os 7 segredos básicos para ser feliz. Eu sei que receita de bolo não dá certo para a felicidade, que os coaches estão aí, os pastores da teologia da prosperidade estão aí para fazer essas receitas de bolo e ninguém fica feliz, fica mais frustrado. Mas tentando aqui não ser coach, não ser pastor da teologia da prosperidade, depois que eu saí da depressão, eu sigo até hoje esses 7, eu chamo meus 7 segredos básicos da felicidade. O primeiro é regular o sono. Se você não dormir bem, você vai ficar estressado durante o dia, você vai ficar angustiado, você vai ficar às vezes meio melancólico e até deprimido, muitas vezes porque você não regula o sono. Às vezes a pessoa quer passar um processo de cura interior comigo, quer conversar sobre feridas, dores e traumas da alma. Primeira coisa que eu pergunto é se a pessoa ela dorme bem. Porque se você não dorme bem, você vai dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã e precisa levantar às 7 ou às 6 da manhã para ir trabalhar, fazer a sua vida, você vai estar estressado durante o dia, angustiado, provavelmente melancólico e em alguns momentos depressivo. Aí você passa num bom terapeuta, faz uma boa cura interior, mas se você não tem um sono regulado, se você não dorme no mínimo, hoje já se sabe pela neurociência, 7 a 8 horas, você vai ficar ruim. Você vai ficar com sensações estranhas, esquisitas nos teus sentimentos, nos teus afetos, na tua alma. Então a primeira coisa é regular o sono. Segunda coisa, hidratação. Eu tenho 65 quilos. Então,
segundo o meu peso, eu tenho que tomar 3 litros de água por dia. O que eu faço? Eu acordo às 3 da manhã. Às 3h01, tem uma garrafa de 500 ml cheia e eu tomo de uma vez. Aí eu uso meu celular como despertador. Então, 3h01, 6h01, 9h01, meio-dia e 1, 15 horas e 1, 18 horas e 1, eu tomo 500 ml. Por quê? Porque a hidratação, 65% do nosso corpo é líquido, né? É água. Então, se você toma água, você se hidrata e teu corpo funciona bem. A terceira coisa é o que eu acabei de falar, a atividade física. Então, terça e quinta eu saio para correr. Segunda e quinta, segunda e sexta eu saio para fazer caminhada. E na quarta-feira eu faço pedal. Então, não sei se eu falei os dias errados, mas 2 dias para fazer caminhada, 10 km, 2 dias para correr 10 km e uma quarta-feira eu faço uns 35, 40, 50 km mais ou menos. E sábado e domingo eu fico de boa, porque a atividade física vai te fazer muito bem. A quarta coisa é regular a dopamina. O que é a dopamina? É um hormônio da motivação. Não adianta, sem motivação você não faz nada na vida. Só que às vezes você precisa regular a dopamina de uma forma simplista, vou dizer aqui assim. Se você fica muito na rede social, TikTok, Instagram, Facebook, sei lá, até mesmo YouTube, sei lá, Netflix, assistindo televisão, você fica com um cansaço mental. E eu costumo falar, você fica com uma preguiça na alma, nos sentimentos, porque você está tão cheio de TikTok, Instagram, Facebook, às vezes YouTube, Netflix, você não está nem com vontade de assistir aquilo. Então pega um momento do dia para você curtir tua rede social de boa, mas que não seja o dia inteiro. Hoje todo mundo sabe, você vai para o banheiro, você leva o celular, ou vai no TikTok, ou vai no Instagram fazer alguma coisa. E isso você fica com a sua dopamina desregulada. Então se você, que nem agora, eu vim fazer a caminhada aqui no Parque do Carmo. Da onde eu tô até o Parque do Carmo é 3 km. Dar uma volta inteira no Parque do Carmo é 4 km. Aí eu volto mais 3, são 10 km. Aí eu só fico olhando, meditando, vendo a natureza. Isso você recarrega as tuas energias, a tua dopamina. A quinta coisa é o jejum. Você tem que fazer jejum, pelo menos uma vez por semana. Porque quando você faz o jejum, sabe o que vai acontecer? Você começa a regular os seus desejos desenfreados. Quando você está de jejum, é uma coisa muito interessante. Eu fico angustiado quando eu termino de comer, quando eu faço meu desjejum. Porque quando você está de jejum, você vai sentir fome em alguns momentos. Hoje eu não sinto mais fome. Meio-dia eu tomo uma água com limão, que tira a minha fome. Porque quando dá meio-dia, dá mais ou menos uma fome. Aonde que eu tô, todo mundo almoça, tal, não sei o quê. E aí vejo as pessoas almoçar, dá vontade de comer um pouco. Aí eu tomo água com limão, tira a fome. Aí 3 horas eu tomo água, 4 horas eu entrego meu jejum, que vou até às 5 horas. Eu me alimento das 4 às 5 horas. Então o que acontece? Quando você jejua, o teu ego, o teu orgulho, a tua vaidade, a tua raiva, o teu ódio perdem as forças. Você fica mais tolerante, mais misericordioso. Você consegue desculpar as pessoas e perdoar as pessoas com mais facilidade. A tua carne, a tua alma, o teu ego, orgulho e vaidade perdem as forças. É muito interessante. Além de fazer muito bem para o teu corpo. Então o jejum é maravilhoso para você fazer. Começa a fazer. Se você, por exemplo, dorme 10 horas da noite, 11 horas. Se você comeu a tua última refeição às 8 horas da noite. Se você tomar café às 8 horas da manhã, você dormiu, fez um jejum de 12 horas e nem percebeu. Se você esforçar um pouquinho, comer a última refeição às 8 horas da noite e vai almoçar ao meio-dia normal, você pode tomar café, tomar chá e água com limão ou água pura à vontade, o café e o chá sem açúcar, sem adoçante, porque o chá e o café não quebra o jejum. E quando você toma um cafezinho, um chá, tira a fome. A água com limão também tira a fome. Então se você comeu a última refeição às 8 horas, acordou, sei lá, 7 horas para ir trabalhar e não se alimentou de manhã, foi comer só meio-dia, você sem perceber, sem nenhum esforço, fez um jejum de 16 horas. Tranquilo, sem nenhum esforço. A outra coisa, que é a sexta, alimentação saudável.
Então, quando eu vou fazer a minha alimentação, tem tudo que é preciso lá. E depois que eu termino de alimentar, eu como 5, 6 frutas. Tem proteína, tem verdura, legumes, né? Feijão, o próprio arroz, e eu jogo umas amêndoas em cima, castanha, noz do Pará, que são gorduras boas. E depois termino a minha alimentação, que é em 1 hora, com 5, 6 frutas. Então, mesmo fazendo o jejum de 23 horas, eu faço uma alimentação completa, tudo que precisa. Se você for contar no meu prato, tem de 28 a 30 coisas diferentes no meu prato. Contando, claro, com as frutas, mais verduras, legumes, proteína, para você ter uma alimentação completa. Então, ter uma alimentação saudável te ajuda. Muitas pessoas são melancólicas, depressivas, porque tem uma alimentação péssima, muito industrializada, e isso às vezes dá angústia. Hoje já se sabe que o intestino é o segundo cérebro. Então, se você não trata bem a sua parte de se alimentar, você pode desenvolver uma melancolia, até mesmo algum tipo de depressão leve, sabe? E a última é oração ou meditação. Como eu sou cristão, como eu acredito em Deus, como eu falei no começo, eu acordo às 3 horas da manhã e vou até às 9 horas da manhã fazendo 6 horas de oração. Quando você ora, quando você tem um contato com Deus, é uma coisa extraordinária, desenvolver a espiritualidade, né? Assim como Deus é um ser trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós seres humanos somos um ser trino também, somos espírito, alma e corpo. Então você alimenta o corpo fazendo o quê? Tocou meu alarme aqui. Você alimenta o corpo fazendo o quê? Caminhada, se alimentando, fazendo jejum. Alimenta a alma como? Tendo bons pensamentos, até mesmo orando, fazendo meditação. E alimenta o espírito tendo uma espiritualidade, que é uma vida de oração. O jejum também desenvolve a espiritualidade. Então, quando você tem esse equilíbrio, quando você tem essa busca, né, dessas 7 coisas, regular o sono, dormir cedo, para acordar cedo. As pessoas falam, como é que você consegue acordar às 3 horas da manhã? É porque no máximo 9 horas eu estou dormindo. Se eu dormir meia-noite, eu não vou conseguir acordar às 3 da manhã. Simples. E se eu acordar, eu vou ficar muito estranho. Regular o sono, primeira coisa. Dorme cedo, acorda cedo. Hidratação, sempre com uma garrafinha. Tome água de 3 em 3 horas, 500 ml, se você não tem disciplina. Eu não tenho sede, então o que eu faço? 3 em 3 horas, com sede ou não, eu tomo 500 ml de água. Regular a dopamina, atividade física, caminhar, correr, pedalar, pode ser uma academia também. Regular a alimentação, fazer jejum, fazer oração, e você vai entender que o cérebro não sabe te fazer feliz. Então, se você fizer esses 7 conselhos básicos que eu dei, eu te garanto que você não vai ser feliz, mas você vai ter paz na tua alma, tranquilidade e equilíbrio. Porque para quem teve depressão, para quem pensava em morrer quase todos os dias e acordava angustiado por não ter morrido, viver hoje em paz, com tranquilidade, com equilíbrio, para mim é meu paraíso na terra. Então é isso que eu busco, porque eu entendi que o cérebro não te faz feliz. E eu gosto muito de uma frase de uma música do Raul Seixas: não pensa que a cabeça aguenta se você parar. Então, se você para, fica melancólico, deitado, depressivo, não faz uma atividade física, não se alimenta bem, não se hidrata, não tem amigos, não sai para passear, para ver gente, vai ficar angustiado, deprimido. Agora, se você aprender a regular o teu sono, se hidratar, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, regular a dopamina, não ficar viciado na internet, nessas coisas todas de redes sociais, fazer jejum pelo menos 1 vez, 2 vezes na semana, para dar uma diminuída no seu ego, no seu orgulho, não ser dependente de comida, porque muitas vezes a pessoa não tem nem fome, é só vontade de comer. Quando você faz jejum, você descobre a diferença de fome e a diferença de vontade de comer. E ter uma espiritualidade, ou oração, ou meditação. Eu sempre falo, a meditação é uma viagem que você faz profunda para dentro do teu ser, mas é uma viagem solitária. A oração também é uma viagem profunda que você faz para dentro de você, mas você faz acompanhado, você não faz sozinho, você faz acompanhado com a presença poderosa e doce do Espírito Santo. Então, se você entender que o teu cérebro não sabe te fazer feliz, ele só sabe fazer você deseja e quer fazer não. O teu cérebro não quer que você morra, não quer que você sinta dor e que você não gaste energia à toa. Então, muitas vezes,
Você está com a saudade do ex, não é saudade do ex. Como o seu relacionamento acabou, você está gastando muita energia. Então o teu cérebro quer que você volte com o ex, faz você ter saudades do ex ou da ex, para você não gastar energia à toa. Porque o relacionamento era péssimo, era ruim, te fazia mal, te deprimia, te deixava angustiado, mas você quer a pessoa. Mas você quer a pessoa porque você está gastando energia à toa. Então quem quer a pessoa não é você, é o teu cérebro. Então se você entender que o teu cérebro não te faz feliz, o teu cérebro não quer que você morra, não quer que você gaste energia à toa, não quer que você sinta dor. E se você seguir esses 7 segredos básicos, eu te garanto que você vai viver em paz, tranquilidade e equilíbrio. Regula o sono, dorme cedo para acordar cedo, 7 a 8 horas. Se hidrata, toma mais ou menos 3 litros de água. Regula a sua dopamina, tenha alimentação saudável, faça atividade física, caminhar, correr, pedalar, até mesmo uma academia. Faça jejum, pelo menos uma vez na semana. Comece assim, se nunca fez jejum, comeu a última refeição 8 da noite, vai comer só no outro dia às 8 horas da manhã, já fez 12 horas, uma janela de alimentação de 12 horas, já é um jejum. E a espiritualidade, oração, meditação, caminho para dentro de você sozinho. Oração, um caminho para dentro de você, acompanhado pela presença doce e poderosa do Espírito Santo. Essa foi a minha reflexão de hoje com caminhada aqui no Parque do Carmo.